Foi. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso convidado é o Bruno Peça, que é doutorando aqui na Metodista, me orientando também. Eles já conheceram outros, né? Conheceram o Arthur, conheceram a Tássia. O Bruno está em vias de conclusão aí do doutorado dele, está no último semestre. Então, até março, abril do ano que vem, ele já vai ser doutor em comunicação aqui pela Metodista. Ele é graduado em jornalismo também pela Unesp, né, aquele campus de Bauru. Mestre em comunicação aqui pela Metodista. Tem uma pós-graduação em jornalismo literário pela... Acho que eu não comentei com vocês, né? Tinha uma instituição que se chamava Academia Brasileira de Jornalismo Literário, que oferecia um curso de especialização, né, uma pós-graduação para produção mesmo, né, para a formação de repórteres em jornalismo literário. É um curso bem bacana. E que inclusive eu e o Bruno fizemos no mesmo ano, mas em cidades diferentes, em turmas diferentes. Eu em Campinas e ele em São Paulo. Não vou falar da pesquisa dele agora, porque ele próprio já vai apresentar. Mas é isso. A palavra é tua, Bruno. Ah, legal, obrigado. Então, só para recapitular, você tinha a questão do tempo, né, para não me perder também, de 50 a 60 minutos de fala e depois uns 30 minutos para as perguntas e para a conversa? Isso. Tá. É curioso que eu nunca tive tanto tempo para apresentar a pesquisa, né? Você Pois sabe é. bem que nos eventos a gente sempre tem ali algo entre 10 a 20 minutos. E nem na defesa, né? Pois é. Então é uma situação nova. Então a gente sempre tem uma versão reduzida, resumida da apresentação. Então agora eu procurei deixá-la um pouco mais completa. Vou até falar mais pausadamente e, enfim. Se por acaso eu acabar antes, talvez seja por conta dessa falta de prática, né? Mas a gente pode iniciar a conversa antes, né? Enfim. E também, Matheus, fica à vontade para intervir quando você achar bem necessário, trazer algum esclarecimento, algum comentário que você acha interessante para os alunos, tá? Tá joia. Então, Tá joia, legal. obrigado. Aliás, deixa eu só. Uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu queria agradecer muito a presença do Bruno, né? O aceite por participar aqui dessa atividade. Ainda mais porque eu fiz o contato com ele não faz muitos dias. Sem E ele de problema. O fato de ser online facilitou, né? Eu acho que é uma herança que o tempo de pandemia nos deixa positivamente para a gente poder escolher, né? Quando fazer presencialmente, quando fazer hibridamente, remotamente, enfim. Bom, então, pessoal, como vocês estão vendo aí, a minha pesquisa é jornalismo literário no novo ensino médio, oficina pedagógica para projeto de vida, né? Então, como vocês sabem, o Matheus me orienta, e nessa orientação, enfim, no meu percurso aqui no doutorado, desde os primeiros meses, né, eu consegui uma bolsa de estudos por meio da CAPES, né, interessante, importante que vocês saibam, né, desse tipo de financiamento e ajuda que a gente tem na pós. Existe a bolsa integral, que é para o aluno que pode se dedicar exclusivamente à pesquisa, sem ter uma atividade remunerada, né, um emprego. Mas no meu caso, como eu não pude abandonar o meu trabalho, que é uma fonte de renda, né, existe uma modalidade, felizmente, que é a bolsa taxa, né, que permite que a gente mantenha em paralelo a pesquisa, o percurso no doutorado e o trabalho, né, a atividade profissional que a gente tem, tá? Se vocês ouvirem um barulhinho de fundo de bebê, a minha filhinha de 2 anos, tá? Que deve estar sentindo falta do pai para dar boa noite. Coisas do modo remoto tem isso também, né, Matheus? Tem o ônus e o bônus. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui para passar. Eu estou com a tela cheia aberta aqui. Descobri onde é. Tá. Então, a proposta dessa pesquisa, como vocês viram, né, que existe
uma oficina pedagógica lá no título, né? A proposta é justamente criar um formato de oficina e aplicar essa oficina, né? Como é essa oficina? A ideia dessa oficina é que ela tenha um trabalho de leitura e discussão a partir de narrativas de jornalismo literário e uma atividade prática com os alunos participantes, que eu estou chamando aqui de exercício da escrita livre. Com quais objetivos, né? Principalmente para estimular o envolvimento desses estudantes, participantes da oficina, no que eu chamo de dimensões pessoal e social da competência projeto de vida em grupo de estudantes do ensino médio. Bom, explicando, né? O ensino médio, não sei se vocês acompanharam e também já passaram por isso, acho que não, porque quando vocês estavam no ensino médio ainda era o que a gente chama de velho ensino médio, entre aspas, mas o novo ensino médio, né, que foi discutido e oficializado no Brasil para ser implementado nesses anos aí 21 e 22, o ano atual, né, propõe uma série de mudanças de currículo, e uma delas, com vistas a preparar os alunos para o que eles vão enfrentar depois do ensino médio, né, para a faculdade, para o mercado de trabalho e as escolhas de vida, é essa competência do projeto de vida, né, que como o próprio nome diz, é uma maneira deles já estarem pensando, planejando, enfim, traçando hipóteses, né, para o que eles vão querer fazer da vida deles depois que eles saírem da escola, né? Em linhas gerais é bem isso. Então, a ideia dessa oficina que eu estou propondo é, ao trazer os textos, a leitura, a discussão e a produção escrita, que essa reflexão do que envolve o projeto de vida, né, nesse aspecto pessoal e social, isso seja estimulado nesses alunos participantes, né? Então, a partir dessa proposta, eu tenho esse problema de pesquisa, né? Que, na verdade, o problema, como eu vou destacar depois, né? O problema é a nossa dúvida, né? É a nossa pergunta. É aquilo que instiga a gente a fazer a pesquisa para a gente poder responder se sim, se não, talvez, enfim. É o que nos move para a investigação acadêmica. Então, a minha pergunta, né? O meu problema de pesquisa é se a oficina que eu estou propondo, nesse formato, vai estimular esse engajamento, né, dos alunos nessa reflexão que eu expliquei sobre o projeto de vida. Se sim ou se não. É isso que vai nortear a minha investigação, a minha pesquisa. Tá? Então, como eu disse para vocês, a origem, né, dessa formatação da minha pesquisa, né, desse direcionamento, né, tem ali a própria configuração que o ensino médio ganhou no Brasil, como eu coloco aí no slide, né, uma configuração bastante nova, né, que determina que as escolas devam trabalhar competências e habilidades, né, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é esse documento oficial que gera um novo ensino médio, e uma delas, né, aquela em que me interessa para a pesquisa é o projeto de vida, né? E a BNCC coloca o projeto de vida nessas dimensões, né, pessoal, social, profissional, para que o aluno se conheça melhor e tenha condições aí de planejar o seu futuro, enfim, de traçar uma caminhada fora da escola, né, já tendo ideia do que ele gostaria de seguir e fazer na sua vida. Então, deixa eu passar aqui, que às vezes o computador responde um pouco lentamente. Tá, ok. Quanto às justificativas, obviamente, essas áreas que a pesquisa envolve, né, a comunicação e a educação, são áreas que eu tenho interesse, que eu já tenho uma certa experiência, que eu tenho formação, que eu tenho estudos, enfim. Então, são áreas que me afetam, né? E outra razão para eu chegar a esse tipo de desenho na minha pesquisa é também a possibilidade de trazer uma contribuição inédita para esses campos da comunicação e da educação, né? No mapeamento que eu fiz com a ajuda do Matheus, a gente verificou que seria uma
possibilidade de contribuição inédita, esse tipo de atividade com jornalismo literário, né, no ensino médio especificamente, com a oficina. Então, é uma outra justificativa, né, trazer algo novo, diferente, uma contribuição diferente do que a gente já sabe que existe, né, envolvendo comunicação e educação. Outra justificativa, né, que até parte do nosso estudo sobre o jornalismo literário, é que esse tipo de reportagem, né, esses textos que a gente chama de jornalismo literário, eles tratam, né, os personagens, sujeitos das histórias, né, de não ficção, de uma maneira humanizada e tem um potencial de causar um grande impacto, né, nessa audiência, que são os alunos do ensino médio, que muito provavelmente não as conhece, né, antes de eu apresentar as reportagens nas oficinas. Provavelmente é um público que não teve contato com esse tipo de texto, né? Não é usual imaginar que são leitores, né, assíduos desse tipo de reportagem, que a gente sabe que no Brasil ainda tem uma dificuldade de reconhecimento, até a própria expressão jornalismo literário não é consagrada, hegemônica no meio jornalístico, né? Então, essa é uma justificativa, assim como a possibilidade de contribuição dessas narrativas, desses textos, dessas reportagens, né, para a reflexão, para o estímulo de uma discussão em torno de aspectos que têm muito a ver com o projeto de vida, né? Quando a gente fala de dimensão pessoal, é o autoconhecimento, né? Você tentar perceber com o que você se identifica, né? Se reconhecer na semelhança, na diferença. É realmente uma dimensão pessoal que é fundamental para que você trace planos para a sua vida, assim como é a dimensão pessoal, né? Nas relações com as pessoas do seu entorno, família, amigos, colegas, enfim, e com o mundo, né, as questões mais macro que nos afetam da nossa atualidade, do nosso cotidiano. Então, os temas que as narrativas abordam acabam ajudando a uma reflexão dessas dimensões, né, como eu coloquei aí. E é uma proposta, claro, como eu já falei, já que ela envolve uma atividade prática, uma oficina, ela não vai se encerrar no plano teórico, né? Então, permite o exercício prático que, que a gente sentiu como um grande desafio, mas também uma grande motivação para a gente não fazer simplesmente um estudo que fique no plano acadêmico, né? Que infelizmente muitos estudos acabam ficando só como fonte para outras pesquisas. Não que isso não seja importante, mas se puder ir além do meio acadêmico, né? A gente entende que é uma contribuição que também dá uma motivação ainda maior para a gente desenvolver a pesquisa. Bom, a hipótese, né? Colocando como qual que é a premissa aqui com a qual eu trabalho, né? Para começar a pesquisa. Como já foi dito anteriormente, né? Esse trabalho parte da hipótese de que essas narrativas de jornalismo literário são desconhecidas pelos estudantes e professores, os professores, né, do ensino médio, que também vão me ajudar na oficina, e se conectam diretamente a questões humanas e sociais incentivadoras da abordagem do projeto de vida, né? Então, aqui na hipótese, eu tenho aqui o objeto com o qual eu vou trabalhar, né? E, basicamente, eu vou procurar com a minha pesquisa verificar se ela vai me responder ao problema de pesquisa, né? Se eu vou ter a resposta ou não, e também depois procurar entender como e por que, né? Eu cheguei a uma resposta ou positiva, ou negativa, ou intermediária no meio do caminho, dentro do que eu formulei no problema. A hipótese está diretamente ligada a ele, né? E aí, trazendo um outro tópico, né, para a gente montar o projeto de pesquisa, desdobrando em objetivos, né? A gente normalmente tem um objetivo geral que é muito ligado, vocês estão vendo aí na redação do objetivo geral, a hipótese ao problema, né? Que aí são as ações que a pesquisa pretende, né, dar conta. A principal, como já foi colocado, né, que é estimular o engajamento dos estudantes do ensino médio na competência do projeto de vida por meio das oficinas,
que vão trazer a leitura de textos, JL, e o exercício da escrita livre. E aí, desse objetivo geral, né, se derivam objetivos específicos. E, é claro, não só do objetivo geral, mas todo o trabalho que a pesquisa engloba, também, a partir do que vai ser feito, de todas as etapas, a gente consegue extrair objetivos mais pontuais, né, que estão listados aqui nos específicos, né? Então, eu listei primeiramente a fundamentação do JL, né, como uma maneira de se investigar, de manifestação do real, que traga contribuições para a educação formal de nível médio, que é onde eu estou aplicando a oficina. Outro objetivo é o desenvolvimento de uma metodologia de oficina, né, pensando a oficina como ferramenta didática que seja útil para trabalhar projeto de vida lá no ensino médio. O objetivo de se aplicar a oficina pedagógica, né, porque além de criar um formato, um modelo de oficina, a pesquisa, como eu falei, tem esse componente prático de fazer a oficina, fazê-la acontecer e avaliar a aplicação dessa oficina, né, obviamente, né, para que depois, além de ter um saldo, um balanço, uma reflexão sobre a minha própria pesquisa, possa deixar uma contribuição para que essa atividade possa ser desenvolvida por outros pesquisadores, por quem mais se interesse, né? Assim como, já que eu vou trabalhar, selecionar textos de jornalismo literário, eu tenho condições de deixar uma lista, um banco de textos, né? Que sirva como referência para quem quiser fazer um trabalho semelhante, ou partir daí para fazer um trabalho mais específico para alguma outra linha, mas enfim, que tenha uma referência a partir dos resultados do balanço da experiência da minha própria pesquisa, né? Bom, outro componente importante do projeto, né, para a gente estruturar a pesquisa é a metodologia, que é a caminhada dentro do que eu pretendo fazer com a pesquisa e vai me indicar os caminhos, né, a maneira como eu vou conseguir fazer aquilo que eu me proponho a desenvolver na pesquisa, né? Então, de maneira bem resumida, né, nessa tabela vocês veem os métodos que eu elenquei para poder fazer aquilo que eu pretendo, até de uma maneira, de certa maneira, essa tabela tem uma ordem cronológica, embora a pesquisa bibliográfica não se esgote como primeiro método, né? Que depois que essa justificativa da pesquisa bibliográfica seja atingida, não significa que eu vá deixar de fazer a pesquisa bibliográfica, né? O estudo bibliográfico dos referenciais, ele tem que acompanhar toda a pesquisa. É muito comum, mesmo na fase final em que eu me encontro, eu me deparar com referências, com autores, com conceitos que eu possa considerar interessantes de incorporar ao meu trabalho. O Matheus também faz isso, me indicando essas referências. Então, essa pesquisa bibliográfica é um método que acontece no percurso inteiro, né? Basicamente, a justificativa para ela, né, para eu poder colocar aqui uma justificativa mais específica, né, é fundamentar e compreender essa relação, né, desses dois campos, comunicação e educação, né, que digamos, é o campo macro, né, em que minha pesquisa se encontra, o jornalismo literário, né, que é o tipo de texto ali que eu pretendo trabalhar, que eu trazer, né, o material que eu vou trazer para as oficinas, e o ensino médio, que é o local onde eu vou desenvolver o trabalho prático. Bom, o método de análise documental, ele é fundamental para que eu entenda, né, como está estruturado o ensino médio, né? Como eu falei anteriormente, o novo ensino médio é baseado na Base Nacional Comum Curricular, né? Que virou um documento oficial, né? Do próprio governo federal. E ali ele tem todas as diretrizes com as competências, as habilidades, atribuições, responsabilidades, objetivos, referências, enfim. Então ali eu vou conseguir entender como está organizado esse novo ensino médio e mais especificamente o pilar do projeto de vida, né, para eu poder fazer essa conexão que eu pretendo. No caso da triagem e a seleção de dados, ela acontece especificamente nessa escolha que eu devo fazer, né? Se eu vou trazer textos de jornalismo literário para as oficinas, existem
milhares, então eu preciso escolher, né? Eu preciso fazer enfim, um filtro, eu preciso fazer uma escolha com base em critérios ali que tenham conexão com a pesquisa, com os objetivos, né? Então, para chegar nos textos das oficinas, eu tive que fazer um mapeamento, né? Procurar referências a partir do que eu já conhecia, do que eu passei a conhecer, né? E pensar também no que poderia servir, né? Para as oficinas dentro do meu objetivo de pesquisa com a realização dessas atividades. E a pesquisa experimental é outra maneira de eu me referir a essa atividade prática, né? A realização das oficinas, a pesquisa de campo, né? Digamos assim. Ela é experimental no sentido também de que eu estou formulando um modelo novo a partir de um roteiro, né, novo também. Então, uma experimentação está sendo feita, né? É um modelo que vai ser testado pela primeira vez. Então, no caso da pesquisa experimental, é a aplicação dessa proposta por meio das oficinas de leitura e escrita, né, que eu formulei ali como atividade prática a ser desenvolvida. Bom, nos slides anteriores eu falei do projeto de pesquisa, né? Vocês viram ali os tópicos que, que estão compondo um projeto de pesquisa, são tópicos que vocês vão acabar vendo nos projetos de pesquisa em geral. Então, agora, ali, digamos, é uma fase preliminar, né, de como eu estruturo a pesquisa para começá-la. E no caso aqui tanto do mestrado quanto do doutorado, a gente precisa, né, registrar tudo, né, no nosso documento, que no caso a nossa pesquisa, né, em forma de texto, né, o trabalho final que a gente apresenta no mestrado é a dissertação, no doutorado é a tese. Então, bom, a partir do que eu coloquei como meu projeto de pesquisa, como que eu estruturei a minha tese, né, no meu trabalho, que vai ser entregue ali ao final do curso para ser avaliado, para a gente poder ir para a banca, que é o momento final. Ela foi dividida em 5 capítulos, a tese, né? Então, explicando para vocês como ela está organizada. Inicialmente, já que eu estou tratando de comunicação e educação, né? Então, eu vou fazer uma caminhada do geral para o específico, né? Então, nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro capítulo, por ele ser introdutório, eu vou trazer conexões entre as áreas do conhecimento, né? Vou procurar entender como que elas se articulam, como elas se conectam, para eu poder me situar melhor, né? Situar melhor a minha pesquisa nesse meio de conexão, né? Existe muita intersecção, muita ligação entre as áreas da comunicação e educação. Então, eu destaco algumas abordagens, né, no que eu chamo dessa zona de confluência ali, que no caso, como estão aqui, a alfabetização midiática, a educomunicação e a mídia educação, né? São nomes para possibilidades, né, de conexão entre comunicação e educação, meios de abordagem, formas de se trabalhar, né, com essas duas áreas que eu trago aqui, destacando, no caso dessas três, mais a mídia educação, que é onde eu situo mais a minha proposta, né, o meu projeto, o meu trabalho de pesquisa, né, que justamente é um tipo de abordagem que destaca a mídia como ferramenta pedagógica, que é algo que a minha oficina vai acabar englobando. O fato de trazer a mídia, né, esses textos de jornalismo literário, que podem estar em diferentes suportes, né, mas os que eu trabalhei estão no suporte impresso e no suporte online, né, digamos assim. Então, são diferentes mídias, mas, de maneira geral, é um trabalho que enxerga a mídia como uma ferramenta pedagógica. Embora a oficina não se restrinja ao contato com uma mídia, né, digamos assim, externa, né, já que os alunos também têm um exercício de redação, existe essa dimensão de se trabalhar a mídia como ferramenta pedagógica. Então, é importante, né, eu me situar quanto a isso nesse primeiro capítulo.
E a noção de educação para a mídia, né, é fundamental também e acaba sendo abordada nesse capítulo. Bom, o segundo já faz uma abordagem mais específica, né, chegando mais detalhadamente no que eu vou trabalhar, que é o jornalismo literário, né, que eu estou chamando ali de recorte comunicacional, ou seja, dentro da comunicação, eu vou trabalhar com jornalismo literário. Então, nesse capítulo, eu procuro apresentar o JL, né? O que não é uma tarefa fácil, porque, como eu coloco aí, é um conceito, né? É uma ideia, enfim, é uma forma que tem muitas interpretações, como eu coloco aí, divergências conceituais, né? Por meio de quem o pesquisou, de quem o praticou, seja no Brasil, seja fora, né? Então, eu procuro também colocar esse cenário que não é consensual a respeito do que se entende pelo termo, para que quem esteja lendo também tenha, né, essa percepção que é fundamental para a gente entender de como está o jornalismo literário, como a gente o enxerga, né, como a gente trabalha com ele, né, nesse tipo de cenário, com diferentes maneiras de se relacionar com ele e de praticá-lo. Evidentemente, ele tem antecedentes, tanto aqui quanto fora, que eu procuro colocar, né? Destacando aqui Brasil, Estados Unidos e outros países no mundo, né? Procurando deixar claro, como eu digo aí entre parênteses, né? Não existe uma tradição, né? Um lugar em que o jornalismo literário começou que tenha dado origem ou tenha motivado, né? Ou tenha sido precursor em relação a outro, né? O JL foi caminhando de maneira, claro, autônoma, mas com, por exemplo, brasileiros bebendo da fonte dos norte-americanos, enfim, mas de alguma maneira os locais em que o JL se desenvolveu guardam uma certa independência. E eu procuro colocar isso aí também no capítulo. O outro tópico que ele traz é um aprofundamento da abordagem jornalística a partir das questões norteadoras do LEAD, né? Como vocês devem ter visto aí na graduação, né? O LEAD como a referência para se fazer jornalismo informativo, o jornalismo tradicional, hegemônico. Existe uma metodologia desse autor, que é o Roberto Herscher, está citado aí, que ele vê o jornalismo literário como uma possibilidade de se aprofundar a investigação jornalística, né, e, consequentemente, o texto que essa investigação vai dar origem, né, a partir dessas questões aí que o LEAD traz, as questões básicas, né, de um noticiamento de qualquer fato. Evidentemente que essa metodologia do Herscher, né, vai mostrar para a gente que o JL se distancia bastante, né, desse jornalismo de pirâmide, né, como eu estou chamando aí, que é o hegemônico tradicional, né? A gente vai acabar percebendo que são duas maneiras bastante diferentes de se fazer jornalismo, né? O JL com o jornalismo dito hegemônico, tradicional, de pirâmide, enfim, o informativo. E só que o jornalismo literário não tem essa pretensão de substituir o jornalismo hegemônico, né? E por fim, eu encerro esse capítulo trazendo diferentes maneiras com as quais o JL se manifesta, né? Destacando esses dois jeitos de se fazer jornalismo literário e de apresentar o jornalismo literário no texto, né? O que é chamado de realista ou empiricista versus a face modernista e fenomenologista, né? Ou seja, o narrador, por um lado, como observador da realidade, né? No caso da realista, um narrador distante dos fatos que ele narra, e, por outro lado, o narrador como co-criador da realidade, né? O narrador como mais um personagem que ganha projeção,
ganha importância e aparece no texto como um personagem que está dialogando com os outros do texto ali que ele traz para o leitor. Bom, se eu fiz um recorte comunicacional, né, se eu escolhi um campo, né, uma área dentro da área da comunicação, evidentemente que na área da educação a minha pesquisa também tem um local, né, para ela se desenvolver. E no caso, né, eu estou trabalhando com o ensino médio. Então esse capítulo traz esse local, como ele está formatado, como eu já disse, né, considerando essa nova configuração do ensino médio no Brasil, formado pela BNCC, como eu falei, né? E a BNCC também tem os itinerários formativos, né? Que são basicamente uns campos de percurso dentro do ensino médio, né? Que os alunos podem escolher para se aprofundar, né? De acordo com os interesses que eles já têm ali de formação, pensando no futuro, na caminhada principalmente profissional, quando eles saírem do ensino médio. Evidentemente que eu vou dar destaque ao projeto de vida, né? que é onde eu quero, é o ponto que eu quero atingir aqui, né? De contato, de influência, de interferência da minha pesquisa, né? Eu quero verificar se a oficina vai dar conta, vai trazer a contribuição, trazer o estímulo, o engajamento que eu estou supondo como possível na hipótese. Então, eu vou falar de projeto de vida, competências e habilidades, e como o novo ensino médio ele tem essa divisão em áreas, evidentemente a área de linguagens e tecnologias, né, que é onde estão as disciplinas de línguas, são as áreas em que eu encontro mais aderência, né, para uma proposta de trabalho com produtos jornalísticos, no caso, né, com o JL, no ensino médio. Então, eu vou falar nesse capítulo dessa área de linguagens, como ela está organizada. É interessante a gente ver que na BNCC as áreas aparecem organizadas por campos de atuação social e existe um campo jornalístico midiático. Ou seja, a gente consegue perceber que existe um campo já desenvolvido, estruturado para o trabalho, né, com referências, obras, produtos jornalísticos e também diferentes tipos de mídias, de acordo com o novo ensino médio. E, por fim, aqui o capítulo também fala sobre um aspecto que vai ser trabalhado na oficina, que é a leitura, né? Então, eu faço uma discussão aqui sobre a leitura na escola, né? Procurando fazer uma abordagem crítica do que os autores, do que os estudiosos sobre esse tema enxergam, que deva ser superado, né? Que deva ser aprofundado. A gente sabe, pela nossa experiência como alunos, né, que existem certos vícios e certas tradições na leitura na escola, né, muito voltadas para o que a gente chama de pragmatismo, né, para simplesmente para que os objetivos ali sejam atingidos do professor passar um certo conteúdo, os alunos serem aprovados e o direcionamento para os vestibulares, né? Que é a grande cobrança para os alunos quando eles saem do ensino médio. Então, as escolas acabam entrando nessa lógica de foco, né? De exclusividade do trabalho com a leitura, em cima, por exemplo, de obras que são cobradas nos vestibulares e outros conteúdos que os exames acabam abordando recorrentemente. Então, a escola também acaba se concentrando nisso. E eu faço também uma justificativa, né, dessa proposta de atividade de JL no ensino médio, né? Quais as razões, quais os motivos, né? O que poderia haver de contribuição de uma proposta como essa, né?
no questão da postura compreensiva, o caráter humanizador dos textos, né? A transversalidade temática, ou seja, o JL você pode fazer, assim como o jornalismo existe para cobrir qualquer tipo de assunto, né? Você pode fazer jornalismo literário sobre qualquer tipo de tema, entrevistando pessoas que façam qualquer tipo de ação que tenha alguma importância, que tenham uma história interessante, relevante, enfim. E trazendo isso, né? Apresentando isso para o leitor de uma maneira fluente, atrativa por meio do texto. Bom, aí chegando nos capítulos finais da tese, vocês estão vendo que esses 2 capítulos finais são bem direcionados para a oficina, né? Eles se concentram na oficina. Digamos aqui a parte prática da pesquisa. Então aqui eu vou trazer primeiramente no quarto a metodologia e o roteiro dessa oficina, né? Como que ela foi fundamentada? Como que ela foi planejada? Então aqui eu vou falar com o que eu me preocupei, o que eu procurei considerar para poder elaborar a oficina, com muita atenção na maneira de se comunicar com os estudantes, né? Afinal, a oficina traz textos jornalísticos com os quais os estudantes não estão acostumados a lidar, e numa proposta nova, né? Um tipo de atividade que a gente pode considerar que eles nunca fizeram. Então, o modo de se comunicar é importante que a gente considere, né, nesse processo. Evidentemente, eu preciso apresentar as etapas que vão compor, né, o roteiro das suas oficinas, né, como é que ela está estruturada, né, a oficina em geral, os encontros, que eu acabei dividindo, vocês vão ver, cada oficina não vai acontecer em um único encontro. O texto, né, escolhido para trabalhar em cada oficina. Eu acabei fazendo a escolha por trabalhar um texto por oficina, mas como eu fiz mais de uma oficina, eu acabei abrindo, né, a possibilidade de colocar um texto diferente, justamente para ter uma riqueza maior de elementos para eu analisar depois, nesse saldo, no balanço dessa experiência. Além das minhas atribuições, né, eu como condutor da oficina, dos alunos, né, o que se espera dos alunos, o que se espera do grupo que vai participar da oficina. E, por fim, o capítulo final, como não poderia deixar de ser, né? Aqui eu mostro o trabalho prático mesmo, né? Desde a fase inicial, que precede as oficinas, que é essa parte da submissão ao comitê de ética, até o trabalho de desenvolvimento e a reflexão posterior à realização das oficinas, né? No caso aqui, o comitê de ética aparece porque, como qualquer trabalho, qualquer tipo de pesquisa que envolva a realização, envolva a participação, né, de outros seres humanos, qualquer tipo de trabalho com essa característica no Brasil, ele precisa ser aprovado, né, por um comitê de ética. No caso da Metodista, a gente tem um comitê de ética da própria universidade que faz essa avaliação. Então, antes de começar a parte que envolvia outros seres humanos aqui na minha pesquisa, eu precisei apresentar a minha proposta para esse comitê, né? Ele acaba exigindo não só um projeto de pesquisa, né? O projeto, no caso da minha pesquisa, para ele avaliar, mas que eu preencha alguns documentos, preste alguns esclarecimentos para fazer uma avaliação, né, em conjunto, né? Como o próprio nome diz, o comitê é um grupo de professores de diferentes áreas que analisa os projetos que são encaminhados e justamente eu precisei, né, passar por essa submissão e tive o aval para dar andamento. Então eu conto um pouco disso no capítulo, assim como eu falo das experiências com as oficinas, né? Foram 3 oficinas, como vocês vão ver adiante. Então aqui eu faço um relato bem detalhado, né, dessa experiência e trago ali já as minhas reflexões, observações
e aspectos interessantes para se chegar a uma conclusão, né? Para se chegar a um momento de definição da pesquisa, de encerramento da pesquisa, e que eu possa avaliar tudo aquilo, né, que eu levantei como hipótese, como objetivo lá atrás, e possa fazer uma conclusão desse trabalho. Bom, as oficinas agora, né, entrando no detalhamento do planejamento e da prática. Foram 3 oficinas ao todo, né? No desenho inicial, eu havia planejado que os grupos das oficinas teriam de 10 a 15 alunos do ensino médio. Foi o que acabou acontecendo, né? Na maior parte das turmas. Essas turmas de alunos do ensino médio são de uma escola da rede pública, né? Próxima aí ao campus da Metodista, aí o campus Rude, né? Onde eu estou vinculado. É importante esclarecer que eu fiz um convite para diferentes escolas, tanto da rede pública quanto particular, né, de diferentes regiões, dentro do que eu entendi que eu conseguiria envolver, né, de acordo com a minha disponibilidade também, para conversar, me reunir pessoalmente com a coordenação e depois aplicar as oficinas. Então, dentro da minha disponibilidade, eu fiz contato com diferentes escolas e eu tive uma resposta positiva, né, um aceite, digamos assim, para a minha proposta dessa escola estadual, que é a Sinira Pires dos Santos, que é bem próxima do campus da Metodista, fica no Rude mesmo, né? Então, inicialmente, a definição com a coordenação da escola é que as oficinas aconteceriam na universidade, no campus Rude Ramos. E como eu falei, eu precisei do Comitê de Ética e Pesquisa. Então, paralelamente ao contato com as escolas, a negociação, né, e depois a definição da escola parceira, eu submeti o projeto, né, o Comitê de Ética, ele leva um tempo para analisar e para dar uma resposta. Se falta algum documento, se falta algum esclarecimento, o comitê pede que você reenvie. Isso aconteceu de fato comigo. Então, acabou demorando aí uns 2 meses para eu ter a resposta do comitê. Então, em paralelo, fui andando com aquilo que eu podia na pesquisa e, felizmente, deu para alinhar o momento de começar a parte prática com o aval do comitê para eu dar andamento na pesquisa. Bom, sendo 3 oficinas, né? Eu acabei escolhendo 3 textos para trabalhar nessas oficinas. Como eu disse a vocês, escolhi, então, 3 textos diferentes, né, para a gente justamente poder ter uma certa variedade, uma riqueza, né, de materiais de discussão, de leitura e de referência, né, para que os alunos também pudessem fazer a sua interpretação, colocar isso no papel, né, no exercício da escrita livre, e isso ser partilhado, cada um, então, a partir de um referencial diferente. Apresentando para vocês esses textos, né? Então, primeiro, uma grande reportagem, né, chamada Arrabalde, ela é publicada pela revista Piauí, é uma revista que tem a sua edição impressa e também acabou desenvolvendo um site em que hoje em dia a gente encontra a maioria das reportagens, sejam grandes ou reportagens menores, perfis, análises, né? E no caso aqui da oficina, eu selecionei trabalhar a versão online, né? Justamente porque vocês vão ver que o texto B e o texto C são textos impressos, eu achei interessante também trazer um suporte diferente. Como eu encontrei, pude ter contato com essa reportagem da Piauí no formato online, acabei trabalhando na oficina a versão online. Né? Ela foi publicada de maneira seriada, né, gradualmente, bem recentemente, né, entre o final de 2020 e o início de 2021. Ela traz a ocupação da Amazônia, né, e como ela vem sendo percebida desde de sua ocupação inicial, né, no século passado até os dias de hoje. A reportagem, a narrativa da segunda turma,
é um livro-reportagem dos mais conhecidos para quem estuda jornalismo, que é o Hiroshima, do John Hersey, norte-americano, né? Ele nasceu como uma grande reportagem e se tornou livro, né? Justamente pelo impacto que ele teve de maneira geral, principalmente nos Estados Unidos inicialmente, mas depois no mundo, né? Porque essa reportagem ela foi traduzida para diversos idiomas, em diversas edições. Então, como o nome diz, o foco aqui é a cidade japonesa que foi alvo, né, do lançamento da bomba atômica no final da Segunda Guerra. E aqui o Hersey, além de trazer um grande panorama, né, construir para a gente um grande cenário da devastação que a bomba atômica causou na cidade, focaliza, né, o testemunho de 6 vítimas, que que são entrevistadas em diferentes momentos, né? Inicialmente no calor ali de um período de 1 ano após o ataque, em 46, e várias décadas depois. Então, ele traz o momento imediatamente posterior, né, ao ataque, e como uma reconstituição de como essas vítimas, esses sobreviventes, passaram os seus anos seguintes. É considerada uma das reportagens mais importantes já produzidas, né, que se tem notícia, seja no século passado até os dias de hoje. E o texto final da oficina 3, que é o Nomadland, né, cujo subtítulo é Sobrevivendo aos Estados Unidos no século XXI. Como vocês estão vendo, é um texto bem recente, né, novamente nos Estados Unidos, no caso aqui a Jessica Bruder, ela publicou, claro, originalmente lá, e aqui para o Brasil a gente tem uma edição de 2021, que foi com a qual eu trabalhei. Ela acabou acompanhando os norte-americanos que, por um motivo ou outro, acabaram optando por não mais viver em residências, em imóveis, mas viverem como nômades, né? Ou seja, morando em veículos e sobrevivendo graças a trabalhos temporários. Foi um livro também de grande repercussão que acabou servindo de inspiração para um filme, né? Um filme com o mesmo nome, em que existe uma história ali ficcional, mas baseada, né, no livro, inclusive concorreu ao Oscar em 2021 e ganhou algumas premiações, teve uma grande repercussão também. Bom, quanto ao roteiro, né, como eu falei a vocês, as oficinas foram estruturadas em mais de um encontro, né? O que eu chamo aqui de parte 1 e parte 2. Então, 2 encontros. No primeiro encontro de cada oficina, ele começa com uma leitura dos trechos selecionados, dessas narrativas que eu apresentei a vocês no slide anterior, né? Eu procurei destacar trechos ali que abordassem os temas de maior interesse para a sequência da oficina, né? Pensando justamente nesse meu objetivo de conectar os temas dos textos ao projeto de vida. Então, fazemos a leitura, depois partimos para a discussão, né? Uma discussão que vai levar em conta essa leitura, as impressões dos alunos e algumas questões norteadoras, né? Eu pus aí X, Y e Z, porque para cada oficina eu procurei ali determinar 3 questões que, em adição ao que eles ouviram na leitura, as impressões, pudessem justamente engatar uma discussão já dando andamento ali na reflexão que eu queria causar neles. E, por fim, essa parte primeira termina com a parte prática, né? O exercício de redação dos alunos, que é a escrita livre, considerando tudo que foi lido, ouvido, interpretado, né? E pensado, né? Nas fases anteriores, né? Então, esse é o encerramento da primeira parte, com os alunos produzindo um texto, tá? E na segunda parte, né, num outro dia, que a oficina vai se concluir, tendo em mãos os textos produzidos pelos alunos, eu distribuí um texto para cada aluno, né, assim, de maneira aleatória, né, lembrando que os textos produzidos por eles não foram assinados, a ideia não era identificar, nem corrigir, nem avaliar. Então, nesse momento, eu entreguei um texto para cada aluno, para que cada um fizesse uma leitura
silenciosa e interpretativa, né? Eu pedi que eles lessem, destacassem ali, seja grifando ou escrevendo de maneira resumida, o que eles consideravam mais interessante nesses textos e mais conclusivo, né? Qual que era a ideia que esses textos, que os colegas deles produziram? Para que, no momento final, a gente fizesse uma nova partilha, uma nova discussão, né? Em que eles lessem os trechos que eles destacaram, em que eles revisitassem os seus textos, né? Em que eles trouxessem as ideias que eles haviam escrito na redação e, novamente, né? Dentro do que eu considerei necessário para estimular a discussão, eu relembrei as questões norteadoras, enfim, eu toquei em temas que as narrativas de JL abordavam, né? Assim como ideias e impressões e aspectos que eles colocaram nos textos. Então, ali foi uma grande discussão final, né, do grupo a respeito, para encerrar a parte 2. Bom, como que eu avalio, né, esse tipo de atividade? Qual que é, de maneira que eu possa fazer um balanço, né? De que maneira eu consegui preparar esse momento de avaliação? Evidentemente, eu fiz anotações, né, durante todo o desenvolvimento das oficinas, né? Procurei anotar as reações, as respostas, características, enfim, o que foi falado, o que ficou nas entrelinhas, a minha impressão, né, de cada momento ali, para que eu pudesse depois refletir sobre isso. E eu produzi um questionário que os alunos receberam depois das oficinas, com perguntas abertas e fechadas, para que eles pudessem colocar ali a opinião deles, né? Basicamente, é um registro também de memória. Eu perguntava ali o que eles lembravam, né, do que a gente fez nas oficinas, com o intuito de verificar o que foi de fato apreendido, né, o que ficou ali para eles ali de lembrança, de atividade importante, relevante, né, no momento também de captar a opinião deles, né, um certo julgamento, uma certa avaliação deles. Para que com todas essas percepções, sejam minhas, tanto minhas quanto deles, eu pudesse ter, né, um cenário mais rico ali de elementos para avaliar, fazer um saldo, uma reflexão final sobre a experiência. Bom, aqui é o cronograma, a título de informação, né, de quando as oficinas aconteceram, entre o final de maio e início de junho. Que é importante, né, eu colocar para vocês o que acabou mudando em relação ao planejado inicialmente, na hora de fazer na prática, né? Inicialmente, o plano era fazer com alunos do primeiro ano do ensino médio, porque é onde o projeto de vida começa a ser trabalhado, né? Onde a escola deve começar a trabalhar esse tipo de discussão com os alunos. Porém, nessa escola, os alunos que já têm... Os alunos começam a ter um engajamento nessas questões de projeto de vida, itinerários formativos, apenas no segundo ano. Então, a coordenação me sugeriu, eu acatei, achei interessante fazer um trabalho com o segundo ano. E o plano inicial, que era de realizar as oficinas na Metodista, acabou não se concretizando por uma questão que a gente não conseguiu resolver a tempo. Ou seja, os alunos do ensino médio, como menores de idade, precisavam de autorização formal dos pais ou responsáveis por escrito, né? E eu precisava ter essas autorizações em mão, a coordenação da escola precisava ter isso previamente à saída para a Metodista para as oficinas. Infelizmente, a gente não conseguiu que os alunos conseguissem, né, trouxessem essas autorizações assinadas, pouquíssimos trouxeram, então, para não inviabilizar a realização das oficinas, né, por uma questão de cronograma também, junto com a coordenação, eu acabei decidindo por fazer na escola mesmo, no próprio ambiente das salas de aula, para que a gente pudesse fazer, já que eu tenho um cronograma, né, para cumprir, e também para não prejudicar a agenda que a escola disponibilizou para eu realizar o trabalho. Bom, quanto à divisão dos textos, aí para vocês entenderem, né, onde os 3 textos se encaixam nas turmas, esses itinerários formativos,
que vocês estão vendo aí, eles foram criados pela escola no início do ano, e eu simplesmente encaixei as oficinas, né, de acordo com a disponibilidade de agenda minha e da escola, nessas 3 turmas. É claro que a escola procurou, a coordenação procurou me indicar as turmas dos itinerários em que a escola enxergava ali uma maior possibilidade de interesse, de adesão da parte dos alunos. Vocês estão vendo que na segunda turma, o itinerário ele envolve um trabalho com mídia, com jornalismo. Não à toa, essa foi a turma que me deu um feedback de maior receptividade, de maior interesse, de maior participação. Na terceira turma, cultura e sociedade, né? Enfim, temas muito amplos. Eu tive um feedback, digamos, um pouco mais reduzido. E na primeira turma, que está envolvida com outro tipo de itinerário, né? De uma outra área, o feedback foi menor, né? Um elemento em comum nessas 3 turmas é que, embora no dia da apresentação, uma semana antes do primeiro encontro, eu recomendasse ou sugerisse que os alunos lessem uma parte dos textos, né? No caso do Hiroshima e do Nomadland ia ser difícil, porque são livros, reportagens, então não teria como imprimir, distribuir cópias a eles, nem eles comprarem, não tem na biblioteca. Mas no caso do Arrabaldi tem na internet, né? Estou trabalhando online, eles teriam como pesquisar, entrar em contato com esse texto, até ler. Mas eu percebi que essa recomendação, essa sugestão não foi seguida. Todos chegaram para as oficinas sem contato prévio com os textos. Obviamente, isso me fez ter uma preocupação de fazer uma leitura mais contextualizada, né? De perder mais tempo na parte inicial de leitura, porque eu precisava ler e, de alguma maneira, contextualizar os personagens, o contexto, né? Porque os alunos não haviam tido qualquer contato prévio com os textos. Aqui, eu já estou no final dos slides aqui, eu trago basicamente um relato, né, alguns dados ali de cada oficina, né? A questão do tempo, eu acabei não tendo o tempo, eu estimava um tempo ali ideal entre 1h30 e 2 horas por oficina, acabou não dando certo em alguns momentos ali, no caso dessa primeira turma, aí, o primeiro encontro, que acabou sendo subtraído, até por uma questão de falta de comunicação da escola com os professores que entrariam na sala, enfim, isso eu acabo descrevendo melhor no texto. Então, aqui eu trago algumas características das oficinas, né? A questão do número de participantes, os destaques nas falas. É uma síntese aqui do que foi discutido, do que eu consegui anotar. E os destaques nos textos, né? Os textos aqui são os textos que os alunos fizeram, né? E eu coloco em amarelo justamente o tema norteador, né? No caso de Arrabaldi, que a gente está falando de ocupação da Amazônia, a ideia do tema para eles escreverem foi essa relação do ser humano com o espaço, né? Porque a grande reportagem fala da percepção humana de quem ocupou a Amazônia, de quem vive na Amazônia, de quem passou pela Amazônia. Então, aqui trabalhamos essa relação do ser humano com o espaço, né? O texto fala muito de migração, já que os ocupantes da Amazônia vieram de outros lugares, seja do Brasil ou do mundo. No caso de Hiroshima, a gente trabalhou no texto para os alunos escreverem, né? Eu procurei extrapolar essa questão da reação a uma situação de guerra, de catástrofe, porque isso no caso do Brasil a gente não tem essa experiência, né? Como outros países, muito recente. Então eu procurei ampliar um pouco esse tema para que os alunos tivessem mais condições de se colocar, né? Em termos de ponto de vista, de reações. Então, é o que passa pela minha cabeça quando eu conheço as dores dessas vítimas, né? Tanto de guerras quanto de tragédias. A gente falou de tragédias naturais também, que eu achei interessante trazer para a discussão dessa oficina. E na terceira turma, como a gente está falando aqui de uma mudança radical, né, no seu estilo de vida, né, que muitas vezes, no caso ali, a gente viu no Nomadland,
acaba sendo planejada ou tornada inescapável, já que muitos personagens do texto são pessoas aposentadas que perdem emprego, têm aposentadorias insuficientes para arcar com o custo de vida, né, de quem paga aluguel ou hipoteca, ou mora em imóvel e é obrigado a sair, a viver de maneira nômade. Então, aqui a gente está falando de projeção de futuro para eles, né? Como eu estou trabalhando aqui com os jovens do ensino médio, e a gente, nesse texto, enxerga, no final da vida, na velhice, uma opção radical de mudança de vida, o tema do texto para eles foi justamente como eles projetavam a vida deles ali, né, para o futuro. Aqui um relato, um resumo do que os questionários, né, trouxeram. Esses questionários que eu pedi para eles preencherem. Então, aqui eu coloco as perguntas em negrito e em itálico, né, o que eu perguntei nos questionários e algumas respostas, destacando aqui em amarelo os pontos de conexão com o projeto de vida, né? Já nas respostas deles aqui, deu para identificar elementos que acabam me respondendo sobre o que eu formulei como problema de pesquisa, né? Uma certa reflexão que já foi feita, né, de aspectos do projeto de vida, quanto à expectativa de futuro, reflexão sobre o mundo em que a gente vive, reações como empatia, identificação, conhecimento, né, sobre experiências de outras pessoas, enfim. Então, aqui eu estou destacando nessas respostas, né? Gostei muito desse destaque aqui em amarelo, né? Nessa pergunta se a oficina trouxe alguma contribuição, né? Que o aluno da turma 3 falou, sim, trouxe um pouco de clareza para o meu futuro. Eu achei que foi bem ao encontro do objetivo da pesquisa, né? Fiquei bem contente com esse retorno. Aqui é a apresentação da pesquisa, e aí, ô Matheus, eu acabei separando outras coisas para falar dos pontos que você queria que eu destacasse, mas eu já falei bastante. Eu não sei se você acha melhor eu continuar ou abrir para alguma participação aí. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, e daí, Tá. se for o caso, complementar. Mas Tá. legal, Acabei obrigado, falando Bruno. bastante. Então, eu queria comentar assim, às vezes a gente acha que não vai, enfim, não vai segurar, né, aquele tempo que a gente tem e a gente acaba não só usando todo o tempo, como, né, transbordando. É um bom sinal. É verdade. Pessoal, perguntas, comentários para o Bruno? É legal também que você está com uma apresentação meio... É Fernando, né? Isso. Uma parte Manda, terminada. Fernando. Tô ouvindo, pode falar. Eu já esqueci o que eu ia falar. Ah, não, eu ia dizer que o Bruno pelo menos já está com uma apresentação pronta para a defesa depois. Isso é bom. Talvez incluir alguma coisa de considerações lá, conclusões, mas... Sim. E Fala, Fernando. a questão é, eu já fui professor da rede estadual há uns anos atrás. E lá nós tivemos certas dificuldades. No caso, eu dava um eventual em filosofia. E tinha uma ideia de fazer algo similar, filosofia, mas com produção de textos e vídeos, que é um proto-jornalismo cultural, no âmbito da filosofia, e depois eles tivessem visibilidade para além do ambiente escolar. Teve alguma percepção de possibilidade de atravessar os muros da escola para um projeto cultural de vida que eles pudessem levar como uma possibilidade de caminhamento para a vida e que se tivesse
percepção para além da escola, encaminhamentos em outros projetos por fora? Então, terminou? Posso responder? Sim, Tá, legal. O que eu senti é que da parte da escola ficou ali um gostinho de quero mais, sabe? De vamos trabalhar juntos novamente, sabe? No contato com a escola, porque eu não tinha, né, tido contato com a escola. Primeira vez, né? Como eu falei para vocês, eu desenvolvi um formato novo de oficina, e não tive, né? Quando eu busquei as escolas, o meu critério foi, bom, deixa eu verificar aqui o que está perto da Metodista, onde eu consigo ir. Claro, a proximidade também com a Metodista, o fato de estar ali no mesmo bairro faz com que, ao falar da Metodista, a escola já reconheça, né? Poxa, a universidade é que está aqui do lado, enfim. E eu senti que a escola ficou satisfeita, né? Por parte do fato de eu ter desenvolvido o trabalho lá, como algo diferente, fora da rotina, que eles não estão acostumados. E da parte da coordenação e da direção, eu senti ali uma vontade de fazer um novo trabalho, principalmente de apresentação da universidade para os alunos, né? Se a gente conseguisse fazer as oficinas na universidade, como estipulado inicialmente, esse objetivo já seria atingido, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu, então ficou ali um desejo, deu para perceber, da escola de envolver os alunos em visitas, passeios e conversas. Por exemplo, ao saber que eu sou jornalista e estou fazendo pós em comunicação, trabalhando com jornalismo, ficou claro o interesse também. Aí eu senti também dos alunos que me falaram isso. Poxa, eu queria conhecer mais sobre o jornalismo, queria saber sobre o curso, sobre a universidade, porque infelizmente existe uma distância muito grande, né, quando a gente está no ensino médio, em relação ao que as faculdades oferecem, por mais que elas sejam vizinhas ali na mesma região, mas não se tem um contato, né, próximo, presencial, um intercâmbio aproximado. Da parte dos alunos que participaram da oficina, que estiveram ali comigo na oficina, para o futuro deles, eu não captei nenhum tipo de interesse, né? Claro, seria muito legal se tivesse acontecido, mas o fato de eu também não ser conhecido dos alunos, ser uma proposta nova, e também da receptividade que não foi igual, né? Como você falou que já trabalhou aí com os alunos do ensino médio, a gente sabe que o interesse varia bastante, de acordo com o perfil. A gente tem alunos mais extrovertidos, mais participativos, que gostam de conversar quando você pergunta, mas tem aqueles alunos que não falam de jeito nenhum, que não estão interessados. E, e como ali eu fiquei à vontade com eles, né? Nem sempre os professores deles estavam presentes, e mesmo quando estavam, eles não sentiram ali uma obrigatoriedade de participar o tempo todo, de se manifestar, então muitos ficaram ali em silêncio. Então, deles eu consegui extrair pouco, mas da escola eu extraí, assim, né, um interesse de ter ali um intercâmbio, um diálogo com a universidade para o futuro, para outras atividades, e que eu achei bem positivo. Uma oficina de jornalismo literário para os professores e coordenador pedagógico, diretora, você via, né, para atingir indiretamente os alunos, capacitar os professores, mas antes dar a vivência para eles, né? Ah, sim, não, é outro aspecto interessante, né? Acabou não sendo o meu foco da pesquisa, esse trabalho de embasar, né, professores e coordenação com o trabalho com jornalismo literário, até porque eu estava com a preocupação de realmente se eu conseguiria fazer a oficina, né, no formato que eu estruturei na pesquisa, com os alunos e dar conta das etapas, enfim, que eu estruturei. Então, minha primeira preocupação foi essa. Ah, quando eu De onde estava você veio essa música? vazando,
Não é aqui. Tá vazando de alguém aí o áudio. Renan, provavelmente. Ah, ele fechou. Que Então, vergonha, mas Renan. assim, de fato, quando eu estava pensando no contato com a escola, um trabalho de preparar algum tipo de guia, de manual para os professores, eu lembro que isso foi considerado, foi conversado com o Matheus, mas o próprio desenvolvimento da pesquisa, a necessidade de dar andamento, de fazer as oficinas, a minha preocupação com o cronograma fez com que isso ficasse em segundo plano. Mas eu concordo que é uma ideia que possa ficar aí para outras experiências, né? Para uma indicação que eu faça na minha pesquisa de quem vai trabalhar com a escola, de fazer um direcionamento específico para professores e coordenação também com o jornalismo literário, porque assim como os alunos do ensino médio não têm contato, né, de se supor que eles não consumam esse tipo de narrativa, de texto, de reportagem, é bem comum a gente imaginar que os professores conheçam pouco também, né? Talvez o professor de português, de inglês, né? Conheça, o de história possa ter ouvido falar, o que trabalha a Segunda Guerra. Poxa, eu ouvi falar sobre Hiroshima, mas não é o material didático dele, né? Adorei, meus parabéns. Legal, obrigado. Eu queria saber mais depois. Ah, sim, não. Depois, então, não sei se o Matheus já comentou, né? Todo o trabalho acadêmico fica disponível depois, né? O trabalho ele se torna público depois que a gente entrega. Então, e por meio do Matheus também, depois a gente pode disponibilizar a pesquisa para quem tiver interesse, né? Vai ser o maior prazer, né? Acho que um dos maiores prazeres nossos é ver o nosso trabalho sendo lido, enfim, por quem tem interesse e depois receber um feedback também, né? Assim como eu quero feedback dos alunos da oficina, o feedback que eu tiver sobre a minha pesquisa, meu trabalho, vai me deixar muito contente, seja positivo, negativo, enfim, mas que ele está sendo lido e não está parado numa prateleira lá na estante, né? Na biblioteca. Exatamente. E agora nem a biblioteca vai mais, porque a biblioteca não tem espaço. É. Só vai digital. Então, eu acho que hoje em dia, sei lá, né? Há algum tempo atrás eu falaria, vai até a biblioteca pegar uma cópia hoje em dia, eu já estou pensando, né? Vou disponibilizar um arquivo de texto aí digital, porque fica muito mais fácil, né? De compartilhar o material, né? Uhum. Pessoal, mais perguntas, comentários para o Bruno? Eu já estava tentando chamar o Pedro Brasileiro para comentar de novo, mas isso já virou meme. Que toda aula eu chamo ele. Vamos ver. Daniel Jimenez, alguma pergunta, comentário para o Bruno? A pessoa vai digitar também no chat. Deixa eu falar mais umas duas pessoas. Deixa eu ver. Giovana Leibante. Laura Ecanjo. Você tem algum comentário, pergunta? Não, acho que pergunta não, eu achei bem interessante, assim, a pesquisa achei diferente, né? Nunca tinha visto um trabalho assim que seguiu esse rumo, né? Essa linha de pesquisa. Eu fiquei bem interessada também, se você puder disponibilizar depois para a gente ver no detalhe. Eu estou fazendo um TCC que é voltado também para essa linguagem literária, né? A gente está fazendo um livro. Então, a gente está vendo a dificuldade de pegar essa narrativa, de ter esse texto mais fluido. Então, a gente está se aproximando bastante desse gênero, né? Então, a gente tem interesse, eu e o Miguel, né? Tô falando a gente porque é um grupo. Mas eu nunca tinha visto nessa linha, né, de aplicar para o ensino médio. Achei muito legal essa linha que você seguiu. Fiquei bem interessada. Se você puder disponibilizar assim, eu tenho interesse. Legal. Obrigado, com prazer. O pessoal não falou mais nada aqui. Júlia Valverde e Felipe Fernandes. Vocês têm algum comentário, pergunta para o Bruno? Eles estão pensando. É interessante, assim, porque tinha algumas informações que eu não tinha ainda, né?
por exemplo, sobre esse feedback das oficinas, bem interessante. Isso é mais fresco, né? Isso eu estava para te mostrar no texto, mas o texto eu estou fazendo ainda. Aham. Mas é interessante pensar assim também que é uma pena que no fim de um dos textos a gente não vai ter nenhum feedback, né? Que é aquele primeiro da Piauí. Eu fiquei decepcionado, mas eu também encontrei outra maneira de, enfim, eu entreguei os textos para a coordenação, né? Solicitei, e eu acho que o fato deles terem a possibilidade de fazer ou não já é um indicativo também de interesse, né? Enfim, Sim. eu não sei até que ponto a escola também poderia se envolver para pressioná-los a dar um retorno maior, sabe? Como uma tarefa obrigatória. Eu não consegui encontrar essa conexão, porque a atividade foi encaixada ali na grade deles, mas sem um teor avaliativo, né? Eles não recebendo nota, né? A coordenação deixou claro para mim, olha, você vai entrar ali, eles não vão ter opção, eles vão ter que fazer. Eu falei, concordo, porque também se eu fizer falar, olha, quem quer participar aqui? Poderia não ter ninguém. Seria um risco. Então, a obrigatoriedade esteve no momento da participação. Agora, o momento do feedback, ali era um momento mais individual, né? Isolado, silencioso ali dos alunos. E eu achei que foi sintomático essa primeira turma não dar retorno, porque foi a que eu senti mais dificuldade, né? De trazer, de atrair, né? Para discussão, quando eu fazia a leitura, de ter uma reação deles, sendo que nas outras isso foi mais evidente. Eu acho que isso também acaba sendo interessante como indicativo, né, para talvez na hora de selecionar as turmas, os alunos para esse tipo de oficina, já chegar num grupo com interesse prévio. Porque o que acontece? Como eu entrei em 3 turmas de itinerários diferentes, isso também não tenha ficado claro quando eu apresentei, né? Não são assim séries diferentes, segundo A, B ou C, né? Digamos assim, é o itinerário. Se liga na mídia, tem alunos do A, do B e do C, assim como cultura e sociedade, entendeu? Então, eles estão ali agrupados por interesse, né? Partindo do pressuposto que eles puderam escolher, que eles não foram, né, forçados a encaixar. De certa maneira, eu percebi nessas turmas de mais receptividade que ali tinha gente interessada, né? O pessoal do Se Liga na Mídia tinha ali gente querendo saber sobre jornalismo, sobre comunicação, talvez até com ideia de, poxa, será que é algo que eu possa estudar, seguir esse rumo profissional? Então, eu acho que tem essa conexão. Isso pode ser um indicativo interessante para eu deixar como uma recomendação possível aí, né? Para quem quiser fazer esse tipo de atividade em outras pesquisas. Ao contrário do pessoal de educação financeira. Pois é, eles devem ter olhado para mim, o que você está fazendo aqui? Tem uma pergunta aqui do Felipe Fernandes. Não sei se você está vendo o chat, mas eu posso ler para você. Eu abri aqui. Pensando num cenário... Legal. Excelente, parabéns. Pensando num cenário consolidado da pesquisa no ensino médio, você acha que seria viável aplicar também no Fundamental 2? Ou talvez possa esbarrar numa imaturidade literária dos alunos mais novos? Eu estou rindo aqui porque ele chama de Pedro. Tudo bem. Então, para se trabalhar esse tipo de texto, né, que foi lido com os alunos, de fato não daria para chegar esperando uma certa compreensão a ponto deles se manifestarem como era o esperado, né? Deles emitirem opinião, deles iniciarem um diálogo, não daria para chegar esse mesmo material com alunos mais novos. Como eu falei, inicialmente eu trabalharia com o primeiro ano, mas em acordo com a escola, o trabalho foi com alunos do segundo. E por esse direcionamento dele já estar aí no itinerário, e também por um outro fator que eu não coloquei no slide, mas é legal trazer para vocês, que é justamente a maturidade escolar
que foi muito afetada pelos 2 anos de pandemia, né? Eu ouvi ali da coordenação, de professores e dos próprios alunos, que os alunos que estão no 2º ano do ensino médio hoje, infelizmente, por terem ficado ali 2 anos no ensino remoto, que foi muito capenga, né, para o ensino público, infelizmente, é como se eles tivessem ficado parados ali, sabe? Em termos de aprendizagem, de formação mesmo, né? De amadurecimento, seja intelectual, seja na maneira de se expressar. Eles perderam o convívio escolar, eles tiveram muita dificuldade com os conteúdos, então já foi difícil o trabalho com o 2º ano do ensino médio, que não está situado hoje, né, não está preparado da maneira como a gente esperava que estivesse, infelizmente, por conta da defasagem que veio acumulada. Então, para fazer no fundamental, eu acho que a gente teria que ter um cuidado maior com a seleção dos textos, né? Justamente para que os alunos mais novos pudessem ter algum tipo de entendimento e participação. Porque, como vocês viram, a ideia não era simplesmente a gente ler e eles apreenderem ali o que foi lido, mas assim, que eles participassem, né, falando, discutindo e escrevendo, né? Então, com os alunos mais novos, acho que teria que ter um cuidado maior com o texto, perguntas temáticas mais abertas, né? Acho que talvez um momento, talvez uma participação maior de quem estivesse ali conduzindo, do pesquisador, para tentar extrair mais participação deles. Mas acho que dá para, como maneira assim, embrionária, uma sementinha, daria para começar algum trabalho no 9º ano, no final do fundamental, se a gente pega alunos que estão numa sequência, né? Eu acho que essa quebra da pandemia, ainda mais no ensino público, ela não pode ser desprezada. Mas talvez numa escola com uma estrutura melhor, né, que não houve tanta perda, ou num outro momento histórico, a gente consiga fazer também com o Fundamental 2, adaptando a linguagem, né? E da proposta, da discussão e do que eles vão escrever. Só para finalizar essa parte da redação que eles fizeram, eu acabei me explicando por que eu chamo de redação escrita livre, né? A redação que eu pedi para eles era desprovida de qualquer preocupação deles serem avaliados, de haver nota, então eu não pedi identificação, nem que eles seguissem aquelas regras que eles fazem nas dissertações para vestibular, né? Da clareza, da concisão, da fluência, da coerência. A ideia da escrita livre é você escrever o que o seu pensamento está ali formulando sobre um tema. Então, eu pedi isso para eles: coloquem no papel o que vocês pensam sobre o tema, blá, 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 blá. Escrevam, não se preocupem. Se a frase ficar longa, curta, se o parágrafo ficar desconexo, escrevam. Eu acho que a ideia é justamente que eles desbloqueassem, né, qualquer tipo de amarra para colocar no papel as impressões e a gente avançar na reflexão do tema. Eu estou vendo um outro comentário aqui, do Fernando, né? Imaginei a aplicação no EJA também. Sim, para o pessoal do EJA é bacana, até pela experiência de vida, né? Considerando que são alunos mais velhos, vividos. Então, o fato de você trazer, por exemplo, né, o Nomadland, que fala dos nômades, né, que alguns deles já têm 60, 70 anos, para um aluno que tem quase essa idade, ler isso e pensar: nossa, que estilo de vida diferente, que radical, e ele parar para pensar se ele faria isso, se no dia de amanhã ele precisasse abandonar a casa que ele mora, ele conseguiria? Ele teria essa coragem, esse desprendimento, essa condição financeira? Enfim, acho que seria bacana esse tipo de reflexão. Estou lembrando de uma coisa que apareceu muito acho, na tua qualificação, né? Nos comentários, né, das organizadoras, que era aquela coisa de meio que reduzir um pouco o escopo do seu trabalho para discussões de língua portuguesa, né? Tipo, jornalismo literário na aula de literatura, digamos assim. Uhum. Mas eu acho que deu, quer dizer, eu ia fazer uma pergunta, mas já está afirmando, né? Você acha que deu para verificar assim, a viabilidade
de uso de jornalismo literário para discutir questões aí que estão ligadas a outras disciplinas, digamos assim? Eu acho que sim, Matheus, porque no fundo, os temas, o que a gente discutiu, e eu tentei fazê-lo refletir, escrever, foram os temas trazidos pelos textos, né? Então, muito do que a gente encontra nas narrativas, né, de pano de fundo, enfim, em que situação aqueles personagens estão sendo ali, estão aparecendo, é muito isso que vai determinar o rumo da discussão, né? Então, se eu tenho ali o testemunho de vítima de um evento de uma guerra, então, né, é aí que eu vou conseguir direcionar para o ensino da guerra, para a discussão, né, no campo da história. Então, é muito em cima do texto. Então, até é uma coisa que a gente já tinha discutido, né? Se a gente encontrasse textos que abordassem, né, outras questões, né? Até você tinha comentado, né? Vai falar, poxa, falar de exatas seria muito legal, né? Mas em português é difícil encontrar exemplo de jornalismo literário. Você tinha falado sobre o número, o pi, né? No caso da matemática, eu lembro que tem um texto em inglês, não é? Mas o texto só tem em inglês. Então, justamente. Então, é muito assim, eu acho que, de acordo com a felicidade nossa de encontrar textos abordando temas de outras áreas, a gente consegue expandir, sim. E o fato da Legal. gente... E eu acho que uma vantagem de direcionar para o projeto de vida é que o projeto de vida é um eixo comum, né, do ensino médio. Então, a discussão não fica mais assim, você vai encaixar na matéria A ou B. Se o ensino médio hoje tem um momento em que os alunos se reúnem por temas de interesse, eu acho isso ótimo, porque aí a gente tem mais possibilidades de trazer mais textos e tratar de assuntos que envolvem aspectos mais pessoais, para eles projetarem futuro mesmo. Legal. Estou tendo outra pergunta aqui. Já pensou em usar RPG, no caso do jornalismo literário, nessa oficina? Olha, para ser sincero, não pensei, mas eu acho que dá para amadurecer alguma proposta aí, né? Não entendo muito de RPG, o Matheus entende, né? Sim. Quem sabe? O Matheus, quem quiser fazer com o Matheus aí, entra no mestrado com o Matheus. Não sei se o Matheus já fez a propaganda da pós, da Ainda não educação fiz. sexual. Dá Ainda tempo. não fiz, mas de Quem fato, sabe? dá tempo. É. E tem uns trabalhos interessantes de RPG, tanto na educação quanto na comunicação. Legal. Eu acho que essa ideia de trabalhar a oficina, atividade, né? As escolas eu acho que vão estar muito abertas, porque elas não têm essa atenção, essa oportunidade que a universidade está dando, né, por meio da gente. Por mais que não seja algo institucional, né? Não é a metodista que está me colocando lá para fazer, mas eu estou, de alguma maneira, representando a universidade, enfim. Eu acho que tem campo aberto, sim, para se pensar em outras possibilidades de atividades com as escolas. Uhum. Legal. Nossa, 11 horas já. Eu acho que é o horário, acaba às 11, não sei. É o horário que acaba. Cara, muito obrigado. Foi muito bacana. Valeu. Desculpa aí Também se eu me como... enrolei em algum momento, estiquei demais, mas enfim, Não, pelo contrário, acho que valeu muito. valeu. O Fernando também Obrigado gostou pela bastante, a participação. Júlia. Legal. Valeu como um treino, daqui a pouco tem a banca aí, eu tenho que me preparar. Exato. Aí não dá para usar todo esse tempo, só tem esse problema. É bom que eu já vou vendo o que eu posso cortar, né? O que é mais legal destacar ou não. Aham. Só pegar uma história aqui. Não sei se você sabe disso. O Arthur, quando foi fazer a defesa da monografia dele de graduação, ele era orientando do Faro, né? Ele tinha acho, 10, 15 minutos para apresentar, porque o tempo total da defesa era de 1 hora, né, da sessão. Uhum. Ele falou durante 1 hora. E daí que foi a agressão. E acho que as pessoas tentaram avisar ele, mas ele não estava entendendo que tinha Na época, estourado o tempo. era online ou presencial? Presencial, não, foi, Foi antes da pandemia, sei lá, né?
2015. Ah, entendi, bem antes. Aham. Seria até mais fácil avisar, né? Pois é. Mas legal. Valeuzão, Bruno. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. A Laura pediu para falar um pouco comigo agora, né? Isso, eu tô aqui. Tá bom. Deixa eu interromper a gravação aqui.